Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Você sabe o que é um acelerador de partículas? Se você não sabe, vai aprender nesta edição do Simplifísica. O professor Fabiano Bernardi, do Instituto de Física da URGS, explica como funcionam esses aceleradores e qual a sua importância para as mais diversas áreas, como saúde, agricultura e farmácia. Eu gostaria de deixar claro, então, que eu não tenho nenhum vínculo empregatício com esse acelerador de partículas. Eu sou um usuário desse laboratório. Não sei se alguém já viu o filme O Homem do Futuro. O Homem do Futuro ele é um filme em que é filmado exatamente nesse acelerador de partículas que eu falei para vocês. E, nesse filme, um físico ele consegue viajar para o passado. Ele viaja no passado com um acelerador de partículas, que é exatamente esse local, esse lugar que a gente faz medidas lá em Campinas. Esse acelerador de partículas que existe atualmente não faz viagens ao passado, ele tem um outro propósito, que é o que eu vou tentar explicar para vocês. O que é luz síncroton? Luz síncroton, a definição, é um tipo de radiação eletromagnética emitida por elétrons que viajam com uma velocidade próxima à velocidade da luz, e que é emitida quando esse elétron é desviado por um campo magnético. O que é um elétron? Um elétron é uma partícula subatômica. Na visão clássica, ele está circundando um núcleo, com uma carga positiva, e esse elétron, nessa visão clássica, ele tem essa órbita elíptica. Um exemplo do dia a dia onde existem elétrons, onde a gente usa elétrons, é a corrente elétrica. A corrente elétrica de qualquer equipamento, quando a gente coloca um equipamento na tomada, o que a gente está fazendo é com que flua várias partículas, chamadas elétrons, através do fio e ligue o aparelho que a gente está usando. O que é radiação eletromagnética? Aqui eu tenho um esquema chamado espectro eletromagnético, que diferencia diferentes radiações eletromagnéticas. Uma radiação eletromagnética a gente pode classificar como um campo elétrico e magnético oscilantes que se propaga com uma certa velocidade. Então, essa radiação eletromagnética ela é dividida entre raio-x, luz visível, micro-ondas. O que muda entre a luz visível e o raio-x? O que muda, essencialmente, é a energia dessa onda eletromagnética. Ou, em outras palavras, eu posso falar que muda o comprimento de onda ou a frequência. Sinal de Wi-Fi, radioatividade, micro-ondas. O raio-x que a gente está incidindo é onda eletromagnética. A luz que vem do Sol, etc. Essa radiação eletromagnética ela é composta por fótons. Então, o fóton é um conceito muito importante para a palestra de hoje. Fóton é a partícula que compõe a luz, ou que compõe a radiação eletromagnética. Quando tu tem esse fluxo de elétrons que está em movimento circular, por que ela está em movimento circular? Porque ela é defletida por campos magnéticos. Ao ser acelerada, essas partículas, que são os elétrons, emitem radiação eletromagnética. E a radiação síncroton, ou luz síncroton, é a radiação emitida por essas partículas, que são os elétrons. Falando um pouco do histórico, tudo começou com a descoberta dos raios-x, que foi feito em 1895 pelo Röntgen. E aí, claro, começou a se desenvolver o estudo de raio-x, e em 1901 ele ganhou o Prêmio Nobel por causa disso. E esse estudo de raio-x evoluiu tanto que teve várias descobertas importantes com o uso de raio-x. Por exemplo, em 1953 foi descoberta a estrutura do DNA, que deu o Prêmio Nobel de Medicina em 1962, com a incidência de raio-x, uma certa amostra. Esse raio-x, ele é uma radiação eletromagnética, uma denominação dentre outras que possuem diferentes energias.
e que também sai da luz síncroton. Esse projeto para produzir luz síncroton é um projeto avaliado em 585 milhões de dólares, que é 1,3 bilhão de reais. Existe um motivo bem específico pelo qual se gasta todo esse dinheiro. Porque a luz síncroton, né, a radiação eletromagnética produzida pela luz síncroton, tem várias vantagens. Uma delas é o brilho. Nesse momento, vocês podem pensar assim, o brilho está diretamente relacionado ao número de fótons que eu estou incidindo na minha amostra. Então, para estudar a estrutura da bactéria Aedes viridis em 1981, com um raio-x convencional, esses mais simples, essa bactéria que pesa 145 mil Daltons, então pensem assim, quanto mais pesada ela é, mais complexa ela é. Então, o que pesa 145 mil Daltons, esse estudo levou horas. Enquanto que, recentemente, entre 2006 e 2008, o estudo de uma enzima responsável pela síntese de ácido graxo, que pesava 260 milhões de Daltons, ou seja, mais de 1000 vezes em relação à outra, ela estudada com radiação síncroton, levou minutos. Então, uma vantagem da luz síncroton, que é essa luz produzida no acelerador de partículas, é o alto brilho. É como se vocês olhassem para o céu e lá tem várias estrelas, né? Umas brilham mais e outras brilham menos. Então, aqui brilha mais, tem um maior número de fótons. Esses pulsos de radiação eletromagnética são muito curtos. Vocês podem pensar que esse pulso tem uma duração de 10 na menos 12 segundos. Por que a gente precisa de um pulso tão curto? O motivo é que quanto mais curto for esse pulso, maior resolução no tempo eu vou ter do meu experimento. Bom, tu tem um amplo espectro de energia, que eu falei lá do espectro eletromagnético, que vai desde o infravermelho até o raio-x duro. O raio-x duro significa raio-x bastante energético. E tu tem um feixe altamente colimado. Isso quer dizer bem estreito, né? Que vai ter uma mancha bem pequena quando chegar na amostra. Vocês podem fazer a seguinte comparação. Imagina que eu ligo uma lanterna aqui. Né? Ligo uma lanterna. A luz vai para tudo que é lado. Imagina agora que eu ligo esse laser pointer lá na parede. A luz vermelha vai só naquele ponto lá. Então, esse laser pointer é um feixe de luz colimado em relação à lanterna. Né? Ele vai estar só naquele ponto. E por que é importante ter um feixe colimado? Exatamente para eu ter resolução espacial. Eu consigo distinguir diferentes posições da amostra se eu tiver a luz chegando em realmente manchas, posições bem pequenas da amostra. Então, assim, um breve histórico da radiação síncroton. Em 1897, Thomson descobriu o elétron e, exatamente no ano seguinte, já se sabia que uma partícula com carga elétrica, por exemplo, o elétron, quando acelerada de alguma forma, ela ia emitir radiação eletromagnética. Até que se chegou, então, em 1947, e alguns pesquisadores estavam tentando, na verdade, eles produziam um acelerador de partículas com propósitos de física nuclear. E desse processo, como as partículas, ao serem aceleradas, emitiam radiação, isso era ruim. Por que isso era ruim? Isso era ruim porque cada vez que a partícula emitia radiação, ela perdia energia, tu tinha que dar mais energia para ela. Daí ela fazia uma volta, perdia energia, tinha que dar mais. Tinha que ficar sempre dando energia para ela. Então, o fato dela emitir radiação, inicialmente era indesejado, mas era inevitável. Foi a primeira observação da luz síncroton, em 47, onde vocês veem essa mancha. Tá? Então, o que chega lá na amostra é uma mancha dessa, um determinado ponto. Bom, em 56, então, já começou a se pensar que, na verdade, essa radiação indesejada poderia ser útil. Chegando, então, em 1961, quando houve o primeiro uso experimental da radiação síncroton para tentar entender ou analisar
a matéria. O que é um laboratório de luz síncroton? Bom, ele funciona dessa forma. Então, tu tem partículas que são aceleradas num acelerador linear, que são os elétrons. Os elétrons são injetados nesse anel e começam a dar voltas nesse anel. Em vermelho são os elétrons. Vão sendo defletidos e essa deflexão causa aquilo que eu falei para vocês, que é a emissão de radiação eletromagnética. Estão vendo essas luzes que aparecem aqui? É exatamente a radiação eletromagnética que está sendo emitida. Raio-X, infravermelho, luz visível. Então, essa radiação é pega em cada uma dessas estações experimentais, que são estações de trabalho, e nessa estação de trabalho, essa radiação é incidida numa amostra, que incidiu agora, e aí ela é analisada de alguma forma. Tá? Então, tu pega essa radiação e tu incide, faz com que ela chegue numa amostra, chegando numa amostra, que é isso aqui em amarelo, e aí ela está sendo analisada, e aí com isso a gente está analisando o material em questão. Um laboratório de luz síncroton, como por exemplo esse de Campinas, opera durante 24 horas por dia. A gente pode pensar nesse laboratório como um grande e sofisticado microscópio que permite enxergar materiais na escala atômica. Então, eu estava falando que as partículas elas eram defletidas, elas eram aceleradas. Vê que lá naquela simulação eu mostrei naquele vídeo eu mostrei que elas eram defletidas, né? Elas eram curvadas. E isso acontece essencialmente com a presença de dipolos magnéticos, que é um ímã, norte e sul. Então imagina que tu tem esses ímãs e as partículas, ao sofrerem a ação no campo magnético, os elétrons se curvam. E quando eles se curvam, eles emitem essa radiação. Existem dispositivos de inserção que servem para aumentar o brilho, essencialmente são polo norte e sul alternado. Após, quando essa luz chega numa estação de trabalho, que é uma estação experimental, a gente chama de linha de luz. Então tem toda uma ótica com espelhos, fendas, etc., que pega essa luz e faz com que ela fique exatamente focalizada lá na tua amostra, lá onde tu quer. Bom, esse aqui é um mapa das fontes de luz que existem no mundo. Aqui eu gostaria de chamar a atenção que, em primeiro lugar, são fontes de luz. Isso engloba fonte de luz síncroton e outra forma. Por exemplo, Free Electron Laser também é outra forma de fonte de luz, que no Brasil a gente não tem nenhum. Mas esse síncroton, que existe em Campinas, ele foi o primeiro acelerador de partículas do hemisfério sul. Os Estados Unidos possuem 16, o Japão possui 15, a Alemanha possui 8, Rússia 4, China 3, França 3, Itália 3, Brasil, Índia, Irã, Taiwan, República Tcheca, Jordânia, Armênia, Tailândia possuem 1. Esse síncroton atual de Campinas, ele tem um diâmetro de 30 metros. Ele começou a ser planejado em 1977 e foi pronto, finalizado, né? Foi iniciado as operações em 1997. Essa é uma foto do ALN-LS atual, que é o síncroton de Campinas. Então, existem blocos de concreto, que é exatamente por uma questão de proteção radiológica. Atualmente, o síncroton conta com 18 estações experimentais. Agora tem um projeto para uma nova fonte de luz para o Brasil, que é o Sirius. Esse Sirius ele começou a ser planejado em 2009. E a expectativa é que o primeiro feixe seja produzido em junho de 2017, com o projeto todo finalizado nessa primeira parte em 2020. Em 87 foram investidos 70 milhões de dólares e, para esse projeto, atualmente o custo está em 585 milhões de dólares. O Sirius, esse projeto, será a maior e mais complexa infraestrutura científica construída no Brasil e é projetada para possuir o maior brilho dentre todos os equipamentos nessa classe de energia. O prédio terá 68 mil metros quadrados. Esse tamanho equivale a 1/3 de toda a estrutura do estádio Maracanã. Esse projeto do acelerador é totalmente brasileiro e ele é um projeto totalmente inovador. Comparado com
outros aceleradores, o Sirius, em algumas energias, terá um brilho 1 bilhão de vezes maior que o do Sirius, que do acelerador de partículas atual. Lembra que eu tinha falado da imitância? O que era a imitância? Tinha a ver com o tamanho do feixe, né? Quanto menor a imitância, menor o tamanho do feixe. Até eu tinha feito a comparação do laser pointer com uma lanterna. Então, uma imitância pequena é um feixe realmente bem pequeno, para conseguir ver bastante detalhes. Esse síncrotron que está sendo produzido, esse acelerador de partículas, terá a menor imitância do mundo, de todos os laboratórios síncrotrons do mundo. Ele vai comportar até 40 linhas de luz. Lembra aquele comprimento dessa linha de luz, dessa estação experimental? 6 delas vão ter comprimento de até 150 metros. O anel de armazenamento terá uma circunferência de 518 metros. O feixe de elétrons vai ter o tamanho de 1,5 micrômetros. O que é 1,5 micrômetros? Uma parte em 100 da espessura de um fio de cabelo. Só que esse feixe de elétrons vai ter que percorrer 500 metros do anel, dando 600 mil voltas por segundo. Os elétrons vão viajar com uma velocidade de 99,999999% da velocidade da luz. A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Quer dizer que esse fóton, que eu falei antes, que compõe a luz, a cada 1 segundo anda 300 mil quilômetros. Esses elétrons vão andar aproximadamente isso. Esse feixe tem que ser estável, e para isso, ao longo de todo esse anel, vão ter 8.000 pontos de controle. 8.000 pontos controlando a posição do feixe para saber que está tudo certo. Conectados com 2.000 interfaces microprocessadas, ligada a 400 computadores e um conjunto de switches com uma velocidade de 1 GB por segundo. Para ter toda essa estabilidade, o monitor que mede a posição do feixe não pode se mover mais do que uma parte em 1000 da espessura do fio de cabelo. Todo o sistema vai estar numa sala com um piso de concreto no chão de 60 centímetros de espessura. Isso é para evitar vibração mecânica. Variação térmica, ela não pode ser maior do que 0,1 graus. Dentro do anel vai ter uma temperatura e não pode variar mais do que 0,1 graus, porque também vai influenciar a posição do feixe. Então, ele vai consistir de um acelerador linear de 32 metros, que vai injetar os elétrons com uma energia inicial, né, saindo lá do átomo, até 150 milhões de elétron-volts. O que é 1 elétron-volt? Imagine que eu pegue um elétron e coloque numa diferença de potencial de 1 volt. Isso é 1 elétron-volt. A gente está acostumado a tomada 110 volts, 220 volts, né? Então, o elétron, sujeito a essa tensão, teria 110 elétron-volts ou 220 elétron-volts. Uma pilha possui tensão comum de 1,5 volts. Agora, os elétrons que vão sair do acelerador linear vão ter 150 milhões de elétron-volts. Aí eles vão para um anel pequenininho, que vai ser o booster, onde eles saem de uma energia de 150 milhões para 3 bilhões de elétron-volts. E com 3 bilhões de elétron-volts, eles são inseridos no anel principal, e aí eles começam a ser defletidos, e aí vão emitir radiação. Atualmente, tem 1.400 pesquisadores que usam o síncrotron, o acelerador de partículas atual, por ano. Com esse projeto, quando as 40 linhas de luz estiverem finalizadas, vão ter 2.000 pesquisadores por mês. Todo esse sistema, todo esse anel, tem que estar em vácuo. O que é o vácuo? Vamos imaginar essa sala. Eu tenho moléculas de ar nessa sala. Aí eu tento remover esses átomos. Quando eu removo eles, eu diminuo a pressão atmosférica. Então, se eu conseguisse remover todas as moléculas e todos os átomos do ambiente, eu teria a pressão nula. Mas nesse anel, eu vou ter que ter uma pressão de 1 trilhão de vezes menor do que a pressão atmosférica. E isso esse 1 trilhão de vezes menor em todos os 500 metros do anel.
Claro, vai demandar uma nova subestação, que tem lá, com novos parâmetros e tudo. Vai ter uma blindagem exatamente para a questão da proteção radiológica, né? Para as pessoas não se prejudicarem com o síncroton. Então, o orçamento atual para fontes são 228 milhões de reais, 220 milhões para linhas de luz, obras civis avaliadas em 668 milhões de reais, recursos humanos 88 milhões, gestão e infraestrutura 96 milhões, um total de 1,3 bilhão de reais investidos nesse acelerador de partículas. Por que tanto dinheiro e esforços empregados? Esse tanto eu botei entre aspas. Eu botei entre aspas pelo seguinte: ele, de fato, ele é muito comparado com outros projetos da ciência brasileira, mas ele é pouco comparado com outras coisas. Exemplo: o valor gasto com o Sirius vai ser mais ou menos 1/10 do valor gasto com construção e reforma de estádios para a Copa do Mundo. Mesmo assim, o que vai trazer para o Brasil? Uma melhora quantitativa dos experimentos feitos atualmente, vai ter mais contraste, vai ter mais resolução, uma redução do tempo de aquisição dos dados, um aumento da precisão dos resultados, e vai permitir também estudar algumas coisas que a gente não conseguia. A alta energia permite, por exemplo, a análise de materiais com até alguns centímetros, né, até alguns centímetros dentro dele, que vai ser possível com o novo acelerador. Aço, concreto, rocha, pré-sal. Por exemplo, pode-se tirar uma amostra lá do pré-sal, né, e se analisar essa região com esse novo acelerador, coisa que atualmente não é possível fazer com o acelerador que está lá. Uma analogia, para entender melhor, inicialmente, né, o corpo humano, com o microscópio óptico, se descobriu que a gente tem muitas células. Mas com uma nova tecnologia, que foi o microscópio eletrônico, conseguiu-se descobrir que a gente tem ribossomos. Qual a diferença entre o grafite e o diamante? Grafite é composto por átomos de carbono. Diamante é composto por átomos de carbono. Então, por que o diamante é tão caro e o grafite é tão barato? Exatamente porque o arranjo espacial dos átomos é diferente. Isso faz com que as propriedades do diamante e do grafite sejam diferentes. Aplicações: busca de fertilizantes mais eficazes e baratos, menos agressivos ao meio ambiente, solos e meio ambiente, nutrientes em cereais, nutrientes em transgênicos. Na saúde: diagnóstico por imagem, mamografia, estudo de fármacos, remédios contra HIV, tomografia celular e parasitologia, histologia patológica do câncer de próstata. Questão de energia: petróleo e gás natural, micro e nanoestrutura do petróleo, catalisadores para refino de petróleo, energias renováveis, conversão de biomassa, baterias e células combustível, estudo da camada do pré-sal, estudos em catálise, geologia, obras de arte, magnetismo, cristalografia de proteínas, cinética de uma reação nuclear, paleontologia. Na mamografia convencional, quase 20% dos tumores não são detectados. Mas com o síncroton é possível ver detalhes, inclusive às vezes tu diagnostica o câncer de mama, né, com radiação síncroton, mas não com raio-x convencional. Nesse síncroton italiano, pensa aquele anel com um acelerador de partículas enorme. O paciente vai lá, entra numa salinha, deita na caminha lá, é incidido o fóton nele e se faz mamografia. Desenvolvimento de fármacos, tá? Das 92 mil estruturas de proteínas conhecidas, 80% delas foram descobertas com o uso de síncroton. Por exemplo, o Tamiflu, que foi o remédio para a influenza A, ele foi descoberto, ele foi criado, né, com estudos inicialmente relacionados a síncroton. Questão de células combustíveis, né, entender exatamente como ocorre, aumentar a eficiência, né, por exemplo, de uma bateria de carga e descarga, tentar entender por que ela funciona tão bem ou tão mal, o que fazer para melhorar. O Titanic. O que o Titanic tem a ver com o síncroton? Pensa aquela estrutura do Titanic, enorme, feito de aço. Se vai bater no iceberg, ele não vai, pelo menos não se pensaria que ele iria rachar daquele jeito e afundar. O que o pessoal fez foi pegar pedaços de aço do Titanic, levar para um laboratório síncroton
E eles estudaram que, na verdade, esse aço usado no Titanic tinha uma transição a uma temperatura relativamente alta. Como a temperatura do mar era de menos 2 graus Celsius, então ele estava muito frágil. E uma batidinha deu o estrago que deu. Quadro de Van Gogh. O pessoal está preocupado por que tem os amarelos dos girassóis lá do quadro de Van Gogh que estão destoando com o tempo. Então, o pessoal do síncroton francês estudou e viu que, na verdade, isso é devido a uma troca de cromo no estado 6+, para cromo no estado 3+. Então, cromo no estado 6+, é o átomo de cromo com ausência de 6 elétrons. E quando ele ganha 3 elétrons, ele fica no estado 3+, e isso causa mudança de cor. Então, o pessoal, com isso, desenvolveu uma forma de evitar essa transformação de cromo 6+ para cromo 3+, e, por consequência, preservar a obra de arte. Eu termino com uma frase do Yves Petrov. O Yves Petrov, né, que foi o diretor científico, é um dos maiores especialistas de síncroton do mundo. A frase dele é que o projeto Sirius é o projeto mais moderno que se pode fazer com a tecnologia de hoje em dia. Obrigado a todos.